Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. No estudo dessa semana, veremos que Yeshua, ou seja, Jesus de Nazaré, falou de maneira muito clara sobre o indivíduo. Se trata de João Batista. O que o Messias disse sobre ele? Disse que entre todos os filhos nascidos de uma mulher, ou seja, de maneira natural, ninguém é maior que João Batista. E devemos nos perguntar por que Yeshua disse essas palavras a respeito de João? O que estava acontecendo com João nesse momento? E não só o que estava acontecendo com ele, mas onde estava ele quando tudo isso estava acontecendo? Hoje responderemos essas perguntas. Por isso, pegue a sua Bíblia e venha comigo ao livro de Mateus, capítulo 11. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11. Começa com uma transição. Estamos deixando um momento, um acontecimento, e caminhamos para algo diferente. E por isso lemos no versículo 1 de nosso texto. Aconteceu que, quando Yeshua terminou de instruir ou entregar os mandamentos aos seus 12 discípulos, foi-se dali para ensinar e proclamar nas suas cidades. Então ele continua com seu ministério. Um ponto muito importante. Na medida em que ele avança, segue sendo fiel à razão pela qual foi enviado a esse mundo. Ou seja, para instruir, ensinar e proclamar. Geralmente, essa palavra proclamação tem a ver com o reino de Deus. Notem o que acontece com o versículo seguinte, versículo 2. Mas João, ao ouvir da prisão as palavras do Messias. Bem, o contexto é claro. Onde está João? João está na prisão. E a pergunta que devemos nos fazer é: por qual razão ele está na prisão? O que ele fez? E não se debate a respeito disso. Todos conhecemos a história. Havia um líder que queria se casar com a ex-esposa de seu irmão. E isso é proibido pela Torá. A lei de Deus não permite isso. Todos os outros líderes não tinham problemas em consentir e aprovar isso. Mas um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, não comprometeria a integridade da palavra de Deus. Essa palavra é a verdade. E por isso João não aprovava esse matrimônio. Ele se levantou em defesa dos mandamentos da Torá. E o que aconteceu? Isso fez com que ele fosse lançado à prisão e, posteriormente, o executaram. Tudo por esse mesmo assunto. Por isso, João estava preso na cadeia, e enquanto ele estava ali, ouvia as notícias. O que ele ouvia? Ele ouvia as obras que o Messias fazia, e está no plural. Assim que as obras que o Messias estava fazendo. E, portanto, tendo ouvido essas coisas, e sabemos algo. A Escritura nos diz que a fé vem pelo ouvir. E João estava ouvindo sobre as coisas que o Messias estava fazendo. Ele está ouvindo a proclamação que o Messias estava fazendo. Essa instrução, esse anúncio com respeito à palavra de Deus. E, portanto, João tem uma pergunta. Qual pergunta? De novo, vejamos o texto. Estamos ao final do versículo 2. Lemos. E lhe enviou a 2 dos seus discípulos. Então João envia 2 discípulos. Os números são importantes nas Escrituras.
Geralmente, o número 2 fala sobre uma dicotomia, uma diferença, duas opiniões distintas. E por isso que João envia seus discípulos, 2 discípulos a Yeshua, para encontrar resposta sobre duas possibilidades, para saber com certeza qual é a maneira correta de pensar. E isso é um grande conselho para nós. Queremos ser pessoas que conhecem a maneira correta de pensar. Assim que ele enviar esses 2 discípulos dele, e ele lhe disse: bem, os discípulos são os que falam aqui, mas é como se João mesmo, da prisão, falassem com Yeshua. Por isso disse, e ele lhe disse: é você aquele que vinha? É você o Messias ben Davi? Ou devemos esperar por outro? Esta é uma passagem muito importante e a maioria dos eruditos a entendem mal. Muitas pessoas, e busquem os comentários sobre isso. Bem, João está na prisão. É um tempo difícil para ele e João está experimentando uma crise de fé. Não é assim. Você pode ter uma crise de fé, mas melhor que não fosse assim. Eu posso ter uma crise de fé, mas seria melhor que não a tivesse. Mas João não a teve. Quem pensa assim não compreendeu essa passagem, mas realmente parece estar insultando e tirando as coisas do seu contexto, porque em poucos minutos já saberemos o que Yeshua dirá. Ele dirá que entre todos os nascidos de uma mulher, ninguém é maior que João. E João o louvaria se estivesse em uma espécie de crise de fé? Claro que não. João entendia algo. João sabia que o Messias era Yeshua. Mas recordem o que descobrimos. No judaísmo, nesse momento, eles ensinavam que existiam 2 Messias, porque quando estudamos a profecia, encontramos 2 descrições para o Messias. Estava o Messias, que era o servo sofredor, e estava o Messias, que seria o rei, que governa, o filho de Davi. Quando João Batista diz que eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele sabia de quem estava falando, do Messias, filho de José. Esse servo sofredor, que seria como um cordeiro sacrificial, que entregaria sua vida e derramaria seu sangue para a redenção. Mas o que lemos aqui? Lemos que João não está tendo uma crise de fé. João está discernindo algo. Ele está discernindo que o que ele aprendeu dos líderes é incorreto. João está pensando que talvez não sejam 2 Messias, mas um só Messias, que tem 2 propósitos muito distintos, mas relacionados entre eles. Vir a pagar o preço por ser esse servo sofredor pelo meu e o teu pecado, e logo regressar ao final dos tempos, com o fim de ser, em efeito, esse soldado vitorioso. Esse rei justo que estabelecerá seu reino. Essa é a natureza da sua pergunta. E quando diz aqui, ou deveríamos esperar a outro? Preste atenção nessa palavra, outro. Existem 2 palavras em grego para outro ou outra pessoa. Uma é a palavra allos e a outra a palavra héteros. Allos significa outro da mesma classe e a outra, héteros, é a palavra que está aqui. Se refere a outro, mas de uma classe diferente. Então ele entende que há 2 obras distintas. Sofrer é uma delas e trazer a vitória sobre o inimigo é outra. São 2 coisas muito distintas. E sua pergunta é, haverá outro que conseguirá isso ou tu és o único Messias? Baseado no que o texto diz, baseado no que ele ouviu que o Messias ia fazendo, o que ele vai ouvindo a respeito dos ensinos do Messias, João não está tendo nenhuma crise de fé. João está discernindo a verdade, que Yeshua certamente é o Cordeiro de Deus. Ele não estava questionando isso, não estava se distanciando dessa convicção que ele tinha, mas está chegando à conclusão correta que esse Cordeiro de Deus também é o Leão de Judá, que é um só Messias. Assim que pergunto, devemos esperar a outro?
Agora lemos o versículo 4. E Yeshua respondendo disse, bem, ele está dizendo a João, através desses 2 discípulos de João, e proclamem a João o que vocês ouviram e viram. E do que se trata? Os cegos recuperam a visão, podem ver. Os coxos caminham. A lepra, os leprosos, são limpos. E os surdos ouvem. E os mortos são ressuscitados. E os pobres, ou seja, os aflitos, são evangelizados. Mas isso é o que literalmente significa. Literalmente levamos a eles as boas novas. Esta palavra, mais adiante, e antes também o vimos em Mateus 5, e a voltaremos a encontrar, é usada para descrever aqueles que são pobres no espírito, que são interiormente aflitos, devido a que não veem que essa esperança pode ser cumprida, a esperança profética. E o Messias veio justamente para fazer isso, evangelizar, para cumprir a promessa profética de Deus, que já está clara, porque Yeshua, Jesus de Nazaré, o Cristo, está conosco. É o que ele responde a esses homens. Agora, no versículo 6, e feliz ou bendito é a mesma palavra para bem-aventurado. Feliz ou bendito é aquele. Esse é um convite. Toda pessoa que não se vê ofendida. Essa é a palavra da qual obtemos escândalo. Todo aquele que não se escandalize por ele, que não se ofenda. Por quem? Bem, apesar de que ele é o filho de Davi, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. O que haverá? Ele será rejeitado, será burlado, será traído, humilhado e envergonhado. Quando açoitarem, quando cuspirem na sua cara, quando golpearem, e em última instância, quando cravarem suas mãos e pés na cruz. Que toda essa humilhação não os ofenda, porque ele é, com efeito, o Filho de Deus. É a ressurreição que anunciará isso e que confirmará, que mostrará o veredito de Deus sobre Yeshua como o Cordeiro de Deus e o Senhor dos senhores, diante do qual toda língua se dobrará e toda língua confessará para a glória de Deus que Yeshua é o Senhor. Por isso aqui, em nosso texto, ele diz sobre essas pessoas que felizes são aquelas que não são ofendidas em mim ou por mim. Versículo 7. E estes 2 discípulos se foram, e depois que se foram, notem o que diz. Yeshua começou a falar com as multidões. Não só um público, mas como já disse uma vez, havia numerosos grupos que o seguiam. E qual a importância disso? Por que colocar isso em plural? Para nos ensinar que a mensagem do Evangelho não só penetrou uma comunidade. Não era uma mensagem para esse tipo de judeus e não os outros, ou só para judeus e não para os gentis. Não, havia muitos grupos diferentes, multidões de pessoas de diferentes culturas, raças e nacionalidades. Mas a sua mensagem era para todo mundo. Por isso ele começou a falar com as multidões a respeito de João e lhes fez uma pergunta. Qual? Por que vocês saíram ao deserto? Com qual finalidade? O que vocês queriam ver? E essa palavra para ver é uma palavra para perceber. É mais que simplesmente ver com os olhos. Implica compreender algo com tua mente. Ter um conceito real e correto. Entender a importância de um evento ou acontecimento. Assim que diz, para que saíram ao deserto. O que foram ver? E nos dá uma sugestão. Um caniço que foi sacudido pelo vento? Bem, nessa área, isso é algo muito comum. Há caniços ali, e o vento os sacode. É natural, é comum. Ele diz, vocês não saíram ao deserto para ouvir a proclamação de João, para se submeter ao seu chamado ao arrependimento por mera casualidade.
Vocês não entenderam que algo importante estava passando ali, certo? E se vocês têm uma perspectiva profética, conhecerão o tempo. O Messias não veio em um tempo aleatório. Ele veio no momento preciso, profeticamente falando. Tudo isso é muito importante que vejamos. Por que saíram ao deserto? Por qual motivo estavam ali? Foram ver um caniço ser sacudido pelo deserto? É por isso que vocês foram? E novamente pergunta, por que saíram? Para ver um homem bem vestido com roupa fina? Não, pois ele disse, porque esses indivíduos, eis aqui, esses que se vestem com roupas finas, estão em casas. Poderia significar palácio, mas é simplesmente a palavra normal para casa. As casas dos reis. Então, novamente diz, para que saíram? E aqui está a resposta correta, a seguinte palavra. E vejam que é uma palavra muito importante, a palavra profeta. Por sua negação de si mesmo, porque ele não viveu como as pessoas normais. Viveu como alguém que estava debaixo da autoridade de Deus, que tinha uma expectativa, que percebia a importância daqueles dias, que sabia quem era o Messias. Por isso diz, vocês saíram a quê? Saíram a ver um profeta. Digo a vocês que não só um profeta, mas mais que um profeta. Versículo 10. Porque este é aquele sobre quem foi escrito. Eis aqui, eu envio meu mensageiro. Esse mensageiro é importante, porque há algumas passagens de Isaías 40 e do livro de Malaquias que falam sobre um mensageiro. E nesse caso, e alguns dizem que existe 2 cumprimentos para isso. Isaías claramente fala sobre Elias, o profeta, e há passagens em Malaquias que também o afirmam. Por isso, interpretaremos desse modo. É uma referência a Elias, indo primeiro para colocar as coisas em ordem. E isso ocorrerá, mas também está o espírito de Elias sobre esse homem, João Batista, quem cumpriu o papel de Elias. E por isso diz, eis aqui, e está citando a Escritura. Isso nos mostra quão frequentemente, quando vemos o Novo Pacto, vemos como ele sempre está baseado. Para entender o Novo Testamento, temos que entender a revelação profética. Com que frequência os profetas, as palavras dos profetas aparecem nos evangelhos? E não é por casualidade. Estão ali para que possamos chegar à conclusão correta. Assim que diz, eis aqui, eu envio meu mensageiro diante de ti. Esse é João indo adiante do Messias, indo adiante do Salvador. Quem? O que ele faria? Quem vai preparar o caminho? Teu caminho diante de ti. Ele é aquele que vai preparar as pessoas. Para quê? Para o ministério do Messias. E qual era o chamado de João? O que ele fez? Ele era quem chamava as pessoas ao arrependimento. Por isso é que, se não há um pregador que está falando sobre a necessidade de nos arrependermos, ele não está cumprindo o seu chamado. Existem algumas pessoas que dizem, é que eu não me sinto chamado a falar sobre o arrependimento, a buscar que as pessoas sejam convencidas, a falar de um Deus condenador. Bem, se não se sentem assim, devem deixar esse chamado e deixar de mascarar como algo que não é. Todos os que seguram esse livro e se proclamam como mestres da palavra de Deus devem enfatizar, e não se enganem com respeito a isso, devem enfatizar o arrependimento. Por isso, vemos aqui que ele será quem preparará o caminho diante de ti, ou seja, diante do Messias. Versículo 11. Amém. É a palavra deserto. Assim que deve ser entendida. Amém. Digo a vocês, ou deserto, digo a vocês que não existe alguém que tenha se levantado entre os nascidos de uma mulher,
Não se levantou alguém criado, nascido de uma mulher. Isso simplesmente de um modo natural. Ninguém maior que quem? Ninguém maior que João Batista. Bem, por que esse termo Batista? Há duas razões. Alguns dirão que é simplesmente pelo chamado que tinha João, seu ministério de exercer o batismo para arrependimento, e isso é totalmente certo. É a verdade. Mas entendam outra verdade importante. É a seguinte: o que significa o batismo? Um aspecto muito importante do batismo é dar testemunho da nossa fé. Através de quê? Da morte, da sepultura e da ressurreição do Messias. O que vemos é que o Messias mesmo falou do seu ministério como um batismo no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Ali disse: eu tenho que atravessar um batismo, e quão angustiado estou até que se termine. Ele já tinha sido batizado 3 anos antes disso. Ele não estava falando sobre o batismo no sentido do batismo em águas, mas estava falando sobre o que significa o batismo, que é a morte. O que é feito com um morto? Se enterra. É quando nos submergimos na água, sepultados debaixo d'água. O que passou ao Messias? Ele não somente morreu e foi sepultado, mas ao 3º dia se levantou novamente. E por isso é que João é chamado João Batista. Não só pelo seu chamado para batizar, para o arrependimento, mas pelo que significa o batismo. Ele proclamava o ministério do Messias, sua morte, sepultura e ressurreição. Por isso diz aqui, quero ler isso novamente, versículo 11. Por certo, lhes digo que ninguém se levantou entre os nascidos de mulher do que João Batista. Mas por maior que ele haja sido, diz, é menor que o mais pequeno do reino dos céus. Por quê? Bem, você pode fazer grandes coisas, grandes ações e obras. Você pode obedecer à palavra de Deus à perfeição. Mas se não experimentou a redenção, não estará no reino. Por isso João foi fiel, mais fiel que qualquer outra pessoa, exceto pelo Messias. E o Messias era totalmente homem, totalmente Deus. Entretanto, aquele que seja o menor no reino de Deus é maior que João. Por quê? Porque está experimentando a redenção do Messias. Por isso, por maior que seja João, lemos nessa passagem, mas o menor no reino dos céus é maior que ele. Versículo 12. O versículo 12 nos falará mais do reino de Deus. Uma vez e outra vez nas Escrituras, vemos ao Messias. Ele fala, enfatiza e ensina sobre o reino de Deus. Diz aqui que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus. E diz uma palavra muito importante. Essa palavra é um termo para intensidade. Muitas Bíblias a traduzirão como violência. Mas eu diria que violência não é a maneira como deveríamos interpretá-la, no sentido de que alguém que atua com violência contra outra pessoa. Não é o que diz aqui. Melhor dizendo, é uma palavra para intensidade. Uma palavra para se comprometer, atuar e se comportar de certa maneira. De qual maneira? Buscando cumprir o objetivo. É alguém apaixonado. Alguém que está comprometido com o objetivo. Alguém que atua porque entende que, se não atua agora, esse momento se perderá. Isso é o que essa palavra nos comunica. Por isso nos diz, desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus. É algo que interessava as pessoas, e elas atuavam de uma forma apaixonada. Alguns a favor e outros contra. Havia grande oposição e João enfrentou essa oposição, não foi assim? Onde ele se encontrava? Estava na prisão. E pouco depois desse episódio sabemos algo mais, e é que depois que João enviou esses mensageiros com essas perguntas, não viveu por muito mais tempo, pois sabemos que João foi decapitado por sua fé e seu compromisso com as leis da Torá, os mandamentos de Deus com respeito ao matrimônio. Muitas pessoas não sabem.
João foi assassinado. Por quê? Por seu cumprimento e compromisso com a verdade do matrimônio. E logo disse, e com intensidade, a mesma palavra que com frequência traduzem com violência, diz com intensidade, com compromisso por um propósito: ser arrebatado. E essa palavra é a mesma usada em outras partes do Novo Testamento. Em 1 de Tessalonicenses 4,17, tem a ver com alguém que arrebata algo, toma algo pela força com um propósito, com grande intensidade. Isso é o que o Messias fará pelo corpo de crentes, pelos verdadeiros discípulos. Ele nos arrebatará, ele nos tomará com um propósito. E isso é o que essa palavra significa. Notem que essa é a palavra pauso, a palavra usada para o rapto do Novo Testamento. Também é usada aqui com respeito ao reino de Deus. Não existe reino de Deus, não o experimentaremos a menos que o Messias, de maneira apaixonada, com intensidade, com um propósito, nos arrebate daqui. Versículo 13. Porque todos os profetas e a lei, foi até João que profetizaram. Havia profecia também na lei. Quer dizer que a lei e os profetas deram informação com respeito ao reino de Deus. Diz agora até João, toda a mensagem da Escritura, tanto a lei como os profetas, tudo falava do reino de Deus. E diz, e se você está disposto a recebê-lo, esse é Elias, aquele que devia vir. E como termina? Nos revela que João veio a ministrar com o espírito de Elias o profeta, que sua unção estava sobre João Batista. É o que ele diz. Aponta ao fato de que Yeshua diz, sim, eu sou o Messias. E como termina? Com um versículo muito importante que fala especificamente da congregação dos redimidos, da igreja. Diz, aquele que tem ouvidos, que ouça a verdade de Deus. Essa palavra ouvir não só significa algo como, bem, eu a ouço e o quê? Mas significa insistência, compromisso, intensidade, fidelidade, ação. É ouvir algo e, se realmente entende, responderá de uma maneira específica. Isso é o que essa palavra demanda. Uma verdade importante da palavra de Deus. Bem, terminou o nosso tempo. Até a próxima semana. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.